Boa noite, caro amigo. Eu queria agradecer a Deus essa nova ferramenta que nós temos hoje para falar da palavra de Deus. Convido a você a, junto conosco, o louvor e a palavra, nós podemos adorar o nosso Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante de Ti nesse momento em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui, porque sabemos que até aqui o Senhor cuidou de nossas vidas. Obrigado, e que o Senhor possa estar nos mostrando através dos louvores e o que nós vamos fazer aqui hoje, meditar sobre a Tua palavra, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler a palavra de Deus. Eu convido você a abrir Lucas no capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. E assim diz a palavra do nosso Deus. Quando concluiu todos esses discursos perante o povo, entrou ele em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente a ponto de morrer. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, lhe rogando que viesse curar o seu servo. E chegando eles, junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso? Porque ama a nossa nação, ele mesmo edificou a sinagoga. E Jesus foi com eles, mas quando já estava perto de sua casa, enviou-lhe um centurião uns amigos, lhe dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso, nem mesmo me julguei digno de ter ir contigo. Mas dize uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem posto em autoridade, que tenho soldados sob o meu poder. Digo a este: vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele faz. E ouvindo Jesus isso, disse, maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem mesmo em Israel tem achado tanta fé. E agora, voltando para casa, os que tinham sido enviados acharam são o servo que tinha estado enfermo. A pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte nesse momento: como está a nossa fé? Também me coloco diante dessa pergunta. Como está a nossa fé? Nós temos aqui agora nessa passagem 3 tópicos interessantes que eu separei e queria que você analisasse. Primeiro, realmente, é o centurião, um homem, coronel, um líder militar, podemos dizer um general, que tinha poder sobre muitos, no caso aqui 100. E esse mesmo centurião, ele também reconheceu a autoridade espiritual de Cristo. Você consegue ver isso? E terceiro, Jesus maravilhou-se. E isso está destacado lá no versículo 9. E por último, o milagre. Como está a nossa fé? Você tem passado por momentos difíceis? É a sua vida nesse momento que está fazendo você pensar realmente em tudo que está acontecendo na sua vida? Será que eu mereço isso? Será que essa pandemia? Será que esse isolamento? Será que aquele ente querido meu que está internado? Será que aquela pessoa que eu perdi, que eu tanto amava? Onde está Deus nisso? Mas eu queria que você pensasse no seguinte: o centurião, ele não conhecia Jesus. Ele ouvia falar de Jesus. Mas ainda assim, ele reconheceu o poder de Jesus, a ponto de a Bíblia mesmo nos dizer que Jesus maravilhou-se. E fez a comparação dele com todos que estavam ali com ele, Jesus, que nem todo Israel existia tamanha fé. Então, eu queria que você analisasse, assim como eu pensei, queria que você analisasse como está a nossa fé. Durante esse período que nós vamos estar aqui, que você possa estar ouvindo a palavra de Deus e que Deus fale ao seu coração. Jesus tem algo especial para você. Amém. Até o fim.
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Mesmo se em meio à noite correrei pra ti, meu Pai, tens o que preciso, és quem eu procuro. Mesmo se em meio à dor esperarei em ti, meu Pai, tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor
irmãos, igreja reunida, mesmo separados, mas em espírito nós estamos unidos, nós estamos juntos. Que você possa, em todos os momentos da sua vida, experimentar o amor de Deus e o seu cuidado. Nós, nesta noite, vamos estar meditando na palavra de Deus, e a mensagem, o título que eu dei foi: Não viva enganado. Não viva enganado. Eu creio que uma das piores coisas que podemos experimentar na vida é vivê-la enganado. É muito ruim ser ou estar enganado. Eu não sei se você, em alguma viagem que fez, você pegou o caminho ou a rodovia errado. Eu já, e algumas vezes, eu preciso confessar que a sensação é muito ruim. Você já experimentou isso, ou você já esteve junto com alguém e numa viagem você experimentou o caminho errado? Quando isso acontece, quando nós tomamos o caminho errado, estar enganado e seguir pela rodovia ou um caminho errado, eu creio que experimentamos 3 estágios. Enquanto você não sabe que você está no caminho errado, você vai viajando, você vai vivendo essa viagem normalmente, sem preocupações. Se uma viagem de férias, todo mundo feliz, todo mundo sonhando com tudo que irá experimentar de bom quando chegar ao seu destino. E enquanto você não desconfia que está enganado, você está tranquilo, você está seguindo em frente, você está seguindo sua vida, você está seguindo sua viagem, você está feliz, mesmo que você esteja no caminho errado. O segundo estágio é que, quando surge a dúvida se você está ou não no caminho errado, a partir do momento que você desconfia que algo pode estar errado no caminho que você está trilhando, você vai gradativamente perdendo a alegria, porque vem a dúvida e aí vem junto à dúvida a insegurança. Você começa a olhar placas, você começa a olhar os nomes de cidades, você começa a tentar identificar alguma coisa que porventura você saiba que exista nesse caminho, você não vai encontrando, e então vem a ansiedade e começa a faltar a paz. Finalmente, o terceiro estágio é quando você comprova que você está realmente errado, que você está no caminho errado. Então, normalmente, o mais rápido possível, você corrige a direção e volta para o caminho certo, não é mesmo? Descobrir que se está errado é uma sensação, nós podemos dizer, dolorida, mas interessante. Apesar dessa sensação dolorida, ela é imprescindível. Você percebe que perdeu tempo, você percebe que perdeu dinheiro, afinal você gastou gasolina, você vai ter que voltar o caminho que você andou, dependendo do tempo que você demorou para descobrir que estava no caminho errado, você perdeu mais tempo, você perdeu mais dinheiro, você gastará mais gasolina para voltar ao lugar que você não deveria ter tomado. Você também não se sente bem, porque normalmente qualquer pessoa não gosta de estar errado. Mas independente de tudo isso, existe algo bom nesta situação. É possível corrigir o erro. É possível parar e voltar para o caminho certo. Eu quero chamar sua atenção nesta noite para algo fundamental. Você precisa saber, você precisa entender que existem caminhos mais vitais
e de consequências não temporais, como uma viagem de férias. Uma viagem de férias é algo que acontece e, se der errado, ela vai durar um tempo. Mas existem viagens, ou uma viagem que você precisa fazer, e ela é eterna. Eternidade é algo permanente. Eternidade é para sempre. Que todos, querendo, sabendo ou não. Veja, isso é muito importante. Muitas pessoas não pensam na eternidade, mas eu quero dizer para você que você, sabendo ou não sobre essas questões que envolvem a eternidade, todos nós estamos percorrendo, todos nós estamos caminhando para a nossa eternidade. Faça-se a pergunta: qual a direção? Qual o sentido? Qual o caminho você está seguindo para a sua eternidade? Você não pode estar vivendo sem saber que você está caminhando para a sua eternidade. E aí, se você descobre ou passa a ter consciência de que nós estamos trilhando um caminho para a eternidade, a pergunta que eu quero fazer é: qual o caminho que você está trilhando? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 12, dos versículos 46 a 50. Mateus, capítulo 12, de 46 a 50. Se você está com a sua Bíblia aí, você abra. Se você está perto de alguém, compartilhe com esse alguém os versículos bíblicos. A família de Jesus. A palavra de Deus nos diz que enquanto Jesus estava pregando à grande multidão, do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Então alguém o avisou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Parece neste texto que nós lemos que Jesus está sendo grosseiro. Parece que Jesus está sendo insensível. Afinal, vieram falar com ele que a sua mãe, os seus irmãos e suas irmãs estavam lá fora e desejavam falar com ele. Parece que isso que Jesus respondeu não é coerente com o Filho de Deus. Não é coerente com o que se espera dele. Afinal, ele demonstrava em todo momento o amor, cuidado com as pessoas. Como ele poderia dizer isso da sua mãe, dos seus irmãos e das suas irmãs? Como pode desprezar assim sua mãe, seus irmãos e irmãs? Aí alguém pode me perguntar: pastor, Jesus teve irmãos e irmãs, filhos de José e de Maria? Sim. Não viva enganado. Em Mateus capítulo 13, versículos 54 a 56, é muito bom você não viver enganado. Então veja bem o que a Bíblia fala sobre essa questão dos irmãos e das irmãs de Jesus. Afinal, Jesus teve irmãos e irmãs carnais? Veja bem, chegando à sua cidade, Mateus capítulo 13,
a partir do versículo 54. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E vejam aqui agora o que a palavra de Deus nos diz. E o de seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E vejam 56. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? Meus irmãos, amigos, você que está nos ouvindo, esta é a família de Jesus aqui na terra, a família biológica. Mas Jesus, ele está ensinando algo mais profundo, algo maior. Ele está falando neste momento de outra família. Ele está falando da família de Deus, família que cada um de nós, eu e você, podemos também pertencer quando aceitamos a condição para nos filiarmos a ela, para nos filiarmos à família de Deus. Você já fez, ou você faz parte da família de Deus? Meu amigo, você faz parte da família de Deus? Novamente, eu quero dizer, não viva enganado. Existem alguns ditados populares que não são verdade. Muitas vezes nós ouvimos, todo mundo é filho de Deus. E aí complementam, Deus não vai permitir que um filho seu vá para o inferno. Verdade! Esta é uma grande verdade. Realmente nenhum filho de Deus irá para o inferno. Mas mais uma vez precisamos alertar, meu amigo, não viva enganado. Minha amiga, não viva enganada. Como nós falamos lá no início, realmente é muito ruim pegarmos um caminho errado numa viagem. Mas é desastroso estar no caminho errado quanto à viagem para o futuro, quanto à viagem para o destino eterno. Onde você passará a sua eternidade? Você já pensou nisso? Onde você passará a sua eternidade? A Bíblia diz que existem dois caminhos. Lá em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. É bem claro sobre esses dois caminhos. Veja bem, Jesus falando, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E lá no versículo 14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Estar e permanecer errado no caminho quanto à nossa eternidade é o único erro que não terá retorno. Só existe uma estrada, só existe um caminho para a eternidade, só existe uma maneira de irmos a Deus. E lá em João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu prezado amigo, prezada amiga, Jesus é o caminho. Jesus não é um caminho. Se nós pensarmos aqui em Juiz de Fora para irmos para São Paulo, nós podemos de repente pensar em 3 caminhos. Eu posso ir pelo Rio, depois pegar a Dutra, eu posso ir por 3 rios, eu posso ir ali por Lima Duarte.
Eu posso chegar ao meu destino por vários caminhos. Eu falei apenas 3, mas nós sabemos que existem outros caminhos, uns melhores, uns piores, uns mais demorados, uns mais rápidos, mas de várias formas, de vários caminhos, por vários caminhos, nós podemos chegar a São Paulo. Mas eu preciso dizer para você que Jesus, para você ter uma eternidade ao lado de Deus, para você viver eternamente feliz, porque nós não vivemos apenas aqui os nossos 80, 70, 100 anos. Nós somos eternos. Nós viveremos eternamente. E veja bem, um único caminho para que você possa ter uma eternidade de felicidade ao lado de Deus, viver no céu, é através de Jesus. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou a verdade e a vida, e vida eterna. Você pode ter a certeza da vida eterna só se você tiver a certeza de que pertence à família de Deus. Não como o dito popular, mas como a palavra do Senhor nos ensina. Todos nós somos criaturas. Todos nós existimos pela permissão do nosso Deus, segundo a sua vontade. Mas para nós sermos da família de Deus, sermos irmãos ou irmãs de Jesus, como ele disse lá naquele momento, nós precisamos tomar uma decisão. Em João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus. Ela nos instrui, ela nos ensina. A palavra de Deus serve para isso, para nos mostrar o caminho a seguir, para nos alimentar. E veja bem o que a palavra de Deus em João, capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus é o caminho a seguir. Aceitando, você é salvo pela fé nele. Mas a todos quantos o receberem. Se você o receber, se você crer, se você tiver fé em Jesus Cristo, você passará a fazer parte da família de Deus. Por isso ele veio a este mundo. Por isso ele morreu numa cruz, derramou o seu sangue, sangue esse que purifica os nossos pecados. Ele veio a este mundo para me salvar, para te salvar, se você o aceitar, se você o receber. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Prezado amigo, prezada amiga que nos ouve, não viva mais enganado. Não viva mais enganado. Só através de Jesus, o caminho, nos tornamos filhos de Deus e herdamos a vida eterna. Se você não está no caminho certo, fique bem claro, não de uma religião. Nós precisamos cada vez mais conhecer a verdade. Jesus disse que a verdade nos libertaria, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos ser libertados de prisões que muitas vezes tentam colocar em nós. Então, se você está no caminho certo, nenhuma religião é o caminho certo. O caminho certo é Jesus. A religião serve para apontar e te levar a enxergar o caminho certo. A religião, ela serve para você enxergar Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E então, você tem a opção de decidir que direção tomar. Não viva
mais enganado. Não viva mais enganado. O caminho a seguir é Jesus. Amém? Que você possa seguir somente este caminho. Que Deus abençoe você. Amém. Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor, um som mavioso divino, é o nome do Salvador, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, o Salvador e amor, sofreu cruciado e dor, e minha vida libertou na força do seu amor. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, dirijo o meu viver, conforto e força sempre dá com seu amor e poder. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. No céu um dia cantarei dos salvos a canção, e plenamente entenderei quão grande foi seu perdão. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Estamos encerrando o nosso culto nesta noite. Foi muito bom ter você conosco, que você possa, em todos os momentos, estar junto conosco para que juntos nós possamos adorar ao nosso Deus. É muito bom estar junto com você, é muito bom estar junto com a sua família, para que nós possamos adorar ao único que é digno de toda a nossa adoração e de todo o nosso louvor, o nosso Deus que está nos céus. Mas Ele não está apenas nos céus, Ele enviou o seu Espírito Santo para estar cuidando de nós. Que você tenha uma semana abençoada. Eu quero lembrar que às terças-feiras nós temos uma live das famílias pelo Instagram. Você é nosso convidado especial. Fale para outras pessoas sobre estas programações da nossa igreja. Quinta-feira nós temos outra programação e você é nosso convidado. Que você possa estar junto
e que realmente nós possamos, através da nossa vida, através do nosso testemunho, mostrar para as pessoas que mesmo em meio a uma pandemia, o nosso Deus está cuidando de nós. Uma semana abençoada para todos.